Muito boa tarde a todos. Damos início a mais uma sessão da segunda turma revisora do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público de Santa Catarina, saudando nessa tarde a composição plena, os conselheiros Onofre Agostini, Ari Capella, Alexandre Graziotin, e para nossa imensa satisfação, um cumprimento especial à conselheira Eliana Volcato Nunes, que está acompanhando online a sessão e tem um saldo de relatoria de sessão anterior. Cumprimentando a todos os colegas que nos acompanham, venham assistir à repetição dessa sessão, as representantes, o representante da Secretaria do Conselho Superior, apoio técnico. Damos início, então, à sessão, tendo em vista que a doutora Eliana Volcato Nunes não participará das votações posteriores, e já combinando previamente aqui com os demais conselheiros, nós vamos inverter a ordem que está aqui no que foi distribuído pela Secretaria anteriormente. Começamos pela relatoria da doutora Eliana, depois do doutor Alexandre Graziotin, Ari Capella, doutor Onofre, ao final vão ficar os de minha relatoria. Então, a doutora Eliana Volcato Nunes, muito boa tarde, Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde, senhor presidente, senhores conselheiros, equipe técnica e colegas que eventualmente nos acompanhem. Conforme o inventário já adredemente disponibilizado, eu não tenho nenhum destaque a apresentar. Então, senhor presidente, eu peço que coloque em votação os inventários disponibilizados. Obrigada. Muito obrigado. Com a conselheira Eliana, voto os conselheiros Alexandre Graziotin e eu. Doutor Alexandre Graziotin, como vota nos casos da relatoria, doutora Eliana? Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, conselheiros, doutora Eliana, nossa conselheira suplente, meus amigos da secretaria, a Ângela e o Léo, pessoal da técnica e quem nos assiste. Eu acompanho integralmente os votos bem lançados pela doutora Eliana. Da mesma forma, muito obrigado, doutor Graziotin, da mesma forma eu também acompanho a todos os votos previamente disponibilizados pela doutora Eliana, e nesse caso, então, nós temos por unanimidade um caso, então, de não conhecimento da remessa, na declinação de atribuição ao Ministério Público Federal e os demais a homologação das promoções de arquivamento. Agradecido pelo comparecimento, ainda que virtual, da doutora Eliana. É ser uma satisfação se preferir permanecer conosco, mas está também liberada para os seus afazeres, caso esteja aí sempre com a distribuição do cível. Muito obrigada e desejo uma boa tarde de trabalho a todos. Até a próxima reunião. Uma ótima boa tarde de trabalho a Vossa Excelência também. Dando sequência aqui, então, nós vamos para a relatoria do conselheiro Alexandre Graziotin. Com ele, depois, voto eu na sequência e o conselheiro Onofre Agostini. Doutor Alexandre Graziotin, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelência. Renovando os cumprimentos. No total de procedimentos no período 19, remanescentes do período anterior 3, analisados 18. Homologações 13, 3 destaques, um recurso em notícia de fato e 2 decisões de declínio do Ministério Público Federal, 2 prorrogações de prazo de moralidade administrativa e um retirado de pauta da moralidade administrativa que eu estou para apresentar voto pela não homologação, mas enfim, vou trabalhar um pouco mais no procedimento. Os destaques, então, faço a leitura dos 3. Notícia de fato. Recurso contra indeferimento de notícia de fato. Notícia de fato instaurada para apurar as alegações apresentadas pelo senhor Edu Montessante acerca de diversas questões objetos de análise em pelo menos outros 16 procedimentos indeferidos, inclusive com recursos analisados e providos pelo Conselho Superior do Ministério Público em parte deles. Recurso que não apresentou qualquer argumento novo capaz de demonstrar a necessidade de intervenção ministerial no caso concreto. Manutenção da decisão da Promotoria de Justiça, recurso interposto após o decurso do prazo de 10 dias úteis, previsto no artigo 8º, a linha B do ato 395/2018, intempestividade. Ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, não conhecimento. Esse caso aqui, senhor presidente, é um caso, acho que já passou aí por várias turmas,
a questão em Porto Belo, enfim, a pessoa ameaça, diz que está sendo ameaçada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, pelo Ministério Público de Santa Catarina, e trata 200 mil coisas, e enfim. Então, em razão disso, pelo não conhecimento. Perfeitamente. E os outros dois destaques são duas notícias de fato, são dois inquéritos civis. Inquérito civil meio ambiente me perdoa, presidente. Me perdoa. Só para constar, o número da notícia de fato é 01/2024-000-22188, dígito 0, da primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Porto Belo, promotora responsável, doutora Lenice Borda da Silva. Isso, esse é o primeiro destaque. Esse é o primeiro, o senhor me perdoe, que eu acabei não fazendo a leitura do número do procedimento. Não tem problema. O segundo destaque é o inquérito civil número 06/2018, final 1606, dígito 2, da primeira Promotoria de Concórdia, promotor Dr. Rafael Baltazar Gomes dos Santos. Inquérito civil, meio ambiente e moralidade, procedimento instaurado para apurar a regularidade de autorizações de corte concedidas pela Fátima, Codan /Cal de Concórdia, a partir de 2014. Constatação da instauração, a partir do presente expediente, de inquérito policial para apurar a prática, em tese, do delito tipificado no artigo 69-A da Lei 9.506/98, dando origem aos autos número 500-5934, dígito 45, 2023, 824-0019 e 500-6710, dígito 45, 2023, 824-0019. Apensados cuja competência foi declinada para a Justiça Federal. A área afeta ao Ministério Público Federal por se tratar de espécies constantes na lista nacional de espécies ameaçadas de extinção, nos termos da portaria do Ministério do Meio Ambiente, número 300, 2022, configurado em interesse da União, declínio de atribuição confirmado. E o inquérito civil número 06/2020, final 4656, dígito 0, da terceira Promotoria de Camboriú, aos cuidados da doutora Grécia Malheiros da Rosa Souza. Inquérito civil, meio ambiente, procedimento instaurado para apurar possível parcelamento irregular do solo na rua Bonifácio da Silva, Rio do Meio, em Camboriú, Santa Catarina. Constatação de existência de parcelamento irregular do solo situado em zona rural do município, indicando a implementação de loteamento de solo para fins urbanos na respectiva área. Inexistência de indicativos que apontem a ocorrência de danos ambientais ou ocupação ou intervenção indevida em lotes localizados em áreas de preservação permanente ou unidade de conservação que justifique a atuação do Ministério Público Estadual. Parcelamento do solo realizado em imóvel rural cuja fiscalização e aprovação cabe ao INCRA, nos termos do artigo 53 da Lei 6.766/79 e artigo 95 do Decreto número 59.428/66. Autarquia Federal, o que evidencia o interesse da União. Área afeta ao Ministério Público Federal. Declínio de atribuição confirmado. Eram esses, além das homologações e da prorrogação, que são os meus votos, que passo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, doutor Gazotin. Eu acompanho Vossa Excelência em todos os casos, tanto em destaque como nas homologações de arquivamento, que também já foram disponibilizadas. E um não conhecimento também, né? Tem daquele caso de ordem tributária que... Perfeitamente. Vossa Excelência gostaria de declinar o número dele aqui? Já lhe digo, já. É o... Tentando localizar por aqui. 06/2022, final 2266, dígito 5. Esse foi alterado, então, pelo não conhecimento da remessa. 20ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital, né? Exatamente. Caso de inconstitucionalidade. Isso, Eu perfeito. acompanho Vossa Excelência em todos os casos. E votam também com Vossa Excelência aqui o conselheiro Onofre Agostini, que tem a palavra. Da mesma forma, eu tive acesso prévio à redação dos votos e eu estou acompanhando as bem lançadas resoluções propostas pelo conselheiro Alexandre Graziotin. Muito obrigado. Então, nós temos por unanimidade aqui, além do caso de não conhecimento daquele caso da 20ª Promotoria de Justiça da Capital com a numeração já declinada, nós temos todas as homologações de arquivamento e mais o recurso de notícia de fato em que a decisão unânime foi por não conhecer, por intempestividade, né, do recurso, e mais 2 declinações de atribuição ao Ministério Público Federal
ressalvado ali no primeiro caso que a nossa tese institucional questionava esse entendimento que está em vigor atualmente no STJ, mas que por segurança jurídica temos concordado com as declinações nesses casos de espécime da flora ameaçada de extinção. Encerrados, então, os casos de relatoria do Dr. Alexandre Graziotin, vamos para aqueles de relatoria do conselheiro Ari Capella Neto. Com ele, voto o Dr. Alexandre Graziotin e eu. Dr. Ari Capella, Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde, senhor presidente, caros conselheiros, a equipe de apoio que se faz presente. Nessa quinzena, eu estou trazendo para a presente sessão alguns processos. Eu já tive votos, decisões monocráticas, uma baixa em diligência, 4 prorrogações de inquérito civil de improbidade administrativa, além de, na presente oportunidade, 12 votos pela homologação de arquivamento de inquéritos civis. Tenho como destaques para apresentar 3 procedimentos e eu inicio com a notícia de fato 01/2024, 45390-0, da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Biguaçu, com atuação do Dr. João Carlos Linhares da Silveira. A ementa proposta segue nos seguintes termos: recurso de indeferimento de instauração de procedimento investigatório, notícia de fato. A apuração do relato de ausência de inclusão de aluno com diagnóstico de TEA na escola professora Heloísa Maria Prazeres de Faria. Esclarecimentos prestados pela Coordenadoria Regional de Educação da Grande Florianópolis e pela escola representada de que o adolescente tem acompanhante especializado durante o horário escolar e, além disso, frequenta o atendimento educacional especializado no contraturno. E inexistência de irregularidade apta a ensejar a intervenção ministerial. Recurso reiterando os argumentos iniciais, recurso conhecido e não provido. O segundo procedimento, que também é pelo desprovimento do recurso, é a notícia de fato 01/2025, 4287, da 12ª Promotoria de Joinville, com atuação da colega Graziele dos Prazeres Cunha. A ementa segue da seguinte forma: recurso de indeferimento de instauração de procedimento investigatório, notícia de fato, relato de ausência de acessibilidade em uma palestra ofertada por empresa privada diante da não disponibilização de intérprete de Libras durante o evento. Tal obrigatoriedade deve ser garantida pelo poder público em geral e pelas empresas concessionárias de serviços públicos no que toca às áreas de saúde e educação, assim como pelas instituições privadas de ensino. Inteligência do Decreto 5.626 de 2005, o qual regulamenta a Lei 10.436 de 2002, que disciplina a língua brasileira de sinais, e inexistência de irregularidade apta a ensejar a intervenção ministerial. Recurso reiterando os argumentos iniciais, recurso conhecido e não provido. E eu finalizo os destaques com a apresentação de uma homologação de declinação de atribuição dentro daquele tema já mencionado anteriormente e ressaltado pelo presidente, em que temos acompanhado o entendimento do STJ, apesar de discordância pessoal, a fim de garantir a segurança jurídica. É a notícia de fato 01/2024, 42067, dígito 4, da Promotoria de Justiça da Comarca de Itaiópolis, com atuação do Dr. Decomain. Notícia de fato, meio ambiente, apuração de destruição de vegetação nativa mediante destoca atingindo espécies ameaçadas de extinção. Interesse da União, despacho de declinação de atribuição ao Ministério Público Federal.
e existência de discussão sobre o tema. Nota técnica número 2/2024 do Centro de Apoio do Meio Ambiente e recursos da CR Crime, defendendo que o interesse da União não é automático. Decisão recente do STJ, em dezembro de 2024, no conflito de competência número tal, reconhecendo a competência da Justiça Federal. Segurança jurídica e inviabilidade de outra providência na esfera administrativa nesse momento. Declínio de atribuição confirmado. Senhor presidente, esses eram os destaques que eu tinha a apresentar ao colegiado. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, doutor Ari. Conselheiro Alexandre Graziotin, como vota nos casos de relatoria do doutor Ari? Doutor Rui, nosso presidente, eu acompanho na integralidade os votos bem lançados pelo doutor Ari Capella, seja em todas as homologações de arquivamento e nos destaques que foram apresentados agora. Muito obrigado. Eu também estou acompanhando o conselheiro Ari. Então, todas as promoções de arquivamento de inquéritos civis homologadas por unanimidade e também por unanimidade nós temos aqui o conhecimento e o desprovimento das duas notícias de fato trazidas em destaque e a concordância com a declinação de atribuição. Vamos agora então para os casos de relatoria do conselheiro Onofre Agostini, com quem votam os conselheiros Ari Capella e Alexandre Graziotin. Doutor Onofre, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente, a quem eu cumprimento. Também estendo os cumprimentos aos conselheiros doutor Ari Capella, doutor Alexandre Graziotin, aos nossos servidores e servidora Ângela e Léo, a equipe técnica, aos colegas que porventura nos assistam. Eu recebi 13 procedimentos nessa última remessa, mais 2 prorrogações. Eu estou trazendo, pautado, um remanescente da última sessão, que havia sido baixado. Estou baixando em diligência o 2024-2349, dígito 4, é um 06, então é um inquérito civil. Eu não estou pautando porque eu preciso, um pouco extenso, e eu quero aprofundar melhor o entendimento do procedimento preparatório 2024-51557. De destaques, eu tenho 2 destaques. O primeiro deles é o inquérito civil, mas pela o ineditismo ou a situação posta do que qualquer outra coisa. Então, eu trago como destaque e passo a ler o inquérito civil 2018-57720 da 11ª de Criciúma, promotor é o Marcos Vinícius de Faria Ribeiro, moralidade administrativa, inquérito civil público instaurado para apurar suposto superfaturamento das reformas realizadas na sede da Câmara de Vereadores de Treviso, no período compreendido entre 2018 e 2019. Constatação positiva. Fracionamento indevido de obras e serviços contratados pela Casa Legislativa. Acordo de não persecução civil celebrado com os investigados. Ressarcimento ao erário da quantia relativa ao superfaturamento no valor total de R$ 16.324,95. Determinada empresa contratada. Impossibilidade de contratar com o poder público municipal pelo prazo de 5 anos, a contar da homologação do acordo. Aplicação de multa civil ao presidente da Câmara de Vereadores no importe de R$ 8.162,47. Previsão de multa pessoal no valor de R$ 500 para o caso de descumprimento das obrigações assumidas no acordo.
quantia a ser revertida em favor do Fundo de Reconstituição de Bens Lesados do Estado de Santa Catarina. Medida adequada à reparação do dano causado ao poder público. Ciência ao ente interessado. Dispensa da oitiva do Tribunal de Contas de Santa Catarina em atenção à pesquisa 0193/2021 do Centro de Apoio da Moralidade Administrativa, desnecessidade de outras providências por parte do Ministério Público, arquivamento ou homologação. O segundo destaque, o inquérito civil 2020, 3113, dígito 4, que eu retirei de pauta da última sessão e estou trazendo agora, da segunda Promotoria de Laguna, promotor de Justiça Paulo Henrique Lorenzetti da Silva. Moralidade administrativa, inquérito civil público instaurado para apurar possíveis irregularidades relativas à criação, alteração e à manutenção de cargos comissionados pela Câmara de Vereadores do município de Laguna e a utilização desses cargos como moeda de troca para votações pelo seu presidente. Promoção de arquivamento ao fundamento da existência de procedimentos instaurados na seara criminal relativos aos fatos noticiados nestes autos e da impossibilidade de juntada de novos documentos em decorrência da apreensão de computadores e outros objetos por ocasião da operação deflagrada pelo Ministério Público de Santa Catarina e a Polícia Civil. Operação Ceival 2. Insubsistência. Apreensão documental que não inviabiliza por si só a colheita de novos elementos probatórios. Procedimento que permaneceu em gabinete sem movimentação por cerca de 1 ano, inclusive com a pendência de realização de diligência, oitivas, em conformidade com o despacho de folhas 1967 e 1978, que, além de não cumpridas, não foi justificada a sua dispensabilidade. Possibilidade, ademais, de compartilhamento de informações e dados colhidos entre as esferas penal, civil e administrativa. Ainda, existência de processos e procedimentos de caráter penal que não inviabiliza, por si só, o prosseguimento das investigações em relação às questões afetas à área da moralidade administrativa. Assento número 01/2016, que impossibilita a homologação por este egrégio Conselho Superior de promoção de arquivamento sob a fundamentação de duplicidade, multiplicidade, conexão ou continência de procedimentos. Não homologação, designação de novo membro do Ministério Público para atuar no presente feito, em atenção ao artigo 51, segundo do ato 395/2018 da PGJ. Os pedidos de prorrogação de inquéritos civis 09/2025, 04668 da segunda DIAL, 09/2025, 12/268 da terceira de Uruçanga foram deferidos. Eram esses os procedimentos sob a minha relatoria. Os demais foram todos com homologação dos respectivos arquivamentos. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Onofre. Consulto como voto nesses casos o conselheiro Ari Capella. Senhor presidente, estou acompanhando integralmente os bem lançados votos elaborados pelo Dr. Onofre Agostini, tanto aqueles pela homologação do arquivamento, quanto esse caso da Laguna, que é pela designação, pela não homologação e designação de novo colega para proceder na continuidade das investigações.
É assim que voto. Muito obrigado. Conselheiro Alexandre Graziotin, como vota nos casos de relatoria do Dr. Onofre? Senhor presidente, do mesmo modo, também acompanho integralmente os votos lançados pelo Dr. Onofre, que já tinham sido previamente analisados, até o caso da Laguna, como disse meu companheiro ali, faz parte de uma operação que lá foi realizada, até no tempo que eu ainda estava no GAECO, a Ceival. Então, acho que muito prudente a forma como foi trazido o caso aqui aos autos. Por isso, acompanho na integralidade todas as homologações e todos os destaques apontados pelo Dr. Onofre. Muito obrigado, então, por unanimidade. Não homologado o inquérito civil posto em destaque e homologados as demais matérias trazidas pelo conselheiro Onofre. Faltaria ainda da minha relatoria, mas eu quero deixar à vontade o nosso colega. Se o senhor presidente me autorizar, eu tenho uma consulta médica daqui a pouco, então preciso... Para conciliar as agendas aí, nós invertemos a ordem, Vossa Excelência, então, saúde e sucesso aí na... Tá bom, muito obrigado, uma boa tarde para vocês e um bom final de trabalho aqui. Muito obrigado, até a próxima. Ficamos nós, então, começamos em 5, terminamos em 3, aqui com o doutor Onofre e o doutor Ari. Um abraço. Dos casos a mim distribuídos, então, eu tenho aqui excluídos da pauta o 01-2024, final 11-027, dígito 4, não conhecimento por decisão monocrática por se tratar de matéria criminal. O número 01-2024, final 39-008, dígito 5, ficou em análise devido a... devido a distribuição ocorreu justamente na quinta passada, ali, na véspera do prazo que nós combinamos para distribuir os ementários, e é um caso bem extenso, pelo menos em páginas aqui, são mais de 900, então esse aqui teve que ficar para a próxima sessão. E eu tenho um voto visto aqui em análise ainda, o 01-2024, final 3404, dígito 7. Despachos monocráticos de prorrogação de inquéritos civis na área da moralidade administrativa, 09-2025, final 1012, dígito 6, 09-2025, final 1223, dígito 5. Primeiro destaque, notícia de fato 01-2024, final 56771, dígito 2, da 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Balneário Camboriú. Notícia de fato meio ambiente e legislação municipal cujo objetivo é a revitalização e canalização do rio Marambaia, supostamente em desacordo com as disposições da legislação ambiental federal, em especial o Código Florestal. Existência de ação civil pública pelo Ministério Público Federal, cujo objeto é a tutela e revitalização do canal Marambaia, seu curso d'água e mata ciliar. Declínio da atribuição ao Ministério Público Federal. Inteligência do artigo 109 da Constituição Federal, confirmado o declínio de atribuição de interesse da União a teor do artigo 9º, parágrafo 2º do ato 670/2023 PGJ. Além dessa declinação de atribuição, todos os demais casos aqui de homologação de arquivamentos, e esses são os casos que eu teria para hoje. E pergunto como vota o conselheiro Onofre Agostini. Como de praxe, eu tive acesso prévio ao ementário do nosso presidente, Dr. Rui, e eu estou lhe acompanhando sem qualquer apontamento a fazer, cumprimentando pela qualidade dos mesmos. Muito obrigado, doutor Onofre. Conselheiro Ari Capella. Da mesma forma, senhor presidente, estou acompanhando integralmente os bem lançados votos proferidos por Vossa Excelência. O registro, só acho que nós acabamos não mencionando, né? É um caso de relatoria original minha, no inquérito civil 06-2024, final 520, dígito 8. Houve um pedido de vista do conselheiro Onofre. O conselheiro Onofre trouxe um voto de divergência, eu votava pela não homologação, o conselheiro Onofre vota pela homologação desse arquivamento. O doutor Ari, então, pediu vista e divulgou, né, previamente a nós
o seu voto, aderindo à divergência do conselheiro Onofre, e aí eu peço nova vênia aos colegas, então, como relator originário, para uma revista, excepcionalmente nesse caso, que eventualmente possa alterar o meu posicionamento, ou pelo menos esmiuçar melhor o meu ponto de vista, tendo em vista que até mesmo alguns documentos novos foram apresentados enquanto o inquérito esteve com vista ao Dr. Onofre Agostini. Então, além de proclamar o resultado por unanimidade dessa declinação de atribuição que eu dei destaque, todos os demais pela homologação das promoções de arquivamento, e especificamente, então, dona Ângela, o 06-2024, final 520, dígito 8, agora volta para mim em revista e, se Deus quiser, em sessão seguinte nós vamos ter um resultado para ele. Há mais algum assunto para hoje, colegas? Senhor presidente, só informando que, devido ao usufruto de licença plantão, eu não me farei presente na próxima sessão. Mas eu creio que não vai haver óbice nenhuma condução dos trabalhos da turma, e, não obstante, a doutora Eliana, a nossa única suplente, já estar convocada, né, em substituição ao doutor Vânio da primeira turma, se eu não estou enganado. Mas mesmo com 3, eu acho que não. E aí os meus, numa próxima, eu passo a fazer a relatoria. Tranquilamente, doutor Onofre, nós vemos os ajustes com a secretaria aqui e desejamos antecipadamente um bom usufruto da compensação, e vai ser uma alegria ter de volta, então, na primeira sessão do mês de abril. Mais algum assunto para hoje? Nada, senhor presidente. Nada mais havendo, então nós encerramos por hoje aqui essa sessão da segunda turma revisora do Conselho Superior do Ministério Público de Santa Catarina. Uma boa tarde a todos e até a próxima.